Olá! O tema da redação do Enem deste ano abriu um debate sobre a educação de surdos no Brasil e trouxe à tona as dificuldades dos surdos em sala de aula. Pensar na educação inclusiva é pensar, antes de tudo, na igualdade de direitos. E o Ministério da Educação afirmou que vai apoiar a formação de professores para a educação de surdos. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Patrícia Rezende, surda, doutora em educação, e Emeli Marques, mestre em Linguística Aplicada pela UFRJ. Também temos aqui Karine Rocha, intérprete do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vale lembrar que Emeli é ouvinte, mas em respeito à comunidade de surdos, vai participar do debate em Libras. Patrícia, Emeli e Karine Rocha, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Como vocês receberam esse tema? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Bom, realmente foi impactante. Essa era uma luta de muitos anos pela invisibilidade que a comunidade surda tem diante da sociedade brasileira. E eu me senti extremamente emocionada com esse tema sendo discutido no Enem e trazendo então a visibilidade para essas pessoas. Mas o tema também trouxe à tona as dificuldades dos surdos em sala de aula. Quais as principais dificuldades? A prova de redação sempre traz alguns textos motivadores que servem de apoio para os jovens desenvolverem os seus textos. Este ano, um destes textos foi um gráfico do censo escolar feito pelo INEP de 2011 a 2016, que mostrava o decrescente número de alunos surdos em escolas de surdos com salas de aula exclusivas. Neste período, sabemos que houve no Brasil o fechamento de muitos desses espaços. A linha de cima deste gráfico representava a presença dos alunos surdos em classes inclusivas, mas ao contrário do que era esperado, esta linha também estava decrescente. Isso mostra que, para o surdo, o fechamento dessas escolas significou a frustração de perder, às vezes, o único ambiente linguístico favorável a ele e que, só assim, possibilita a aprendizagem. O fechamento dessas escolas ocorreu por conta de políticas autoritárias de inclusão, onde foi proposto o atendimento educacional especializado para surdos e a necessidade de dupla jornada de estudo para estes alunos, em turnos alternados. Sabemos que uma política que exige a dupla matrícula requer mais investimentos para que aconteça. E talvez, querendo o acesso a estes recursos, as prefeituras e estados apoiaram as ações para o fechamento dos espaços que até então ofereciam as classes de surdos. Veja bem, este gráfico que o INEP trouxe na prova mostra que houve sim a diminuição de alunos surdos em classes exclusivas, mas de igual modo também diminuiu a presença destes alunos em escolas regulares. O lógico seria um crescente número de alunos surdos na escola inclusiva, certo? Mas não. Sem um ambiente linguístico realmente pensado para este aluno, o resultado é evasão escolar. Numa escola inclusiva, o aluno surdo não consegue se relacionar de maneira plena, pela falta de comunicação. Não existe um preparo da escola regular para receber este aluno. E isto é muito grave. É preciso que se pense como resolver este problema, dar início a um processo de reflexão a partir do que realmente importa, e o Enem deste ano, bum, trouxe isso à tona. Muitos ainda pensam que o intérprete de Libras é a principal medida para a inclusão de surdos. Não é. A política de inclusão ainda não oferece a garantia de aquisição da língua de sinais para a criança surda. Não existe nada na política inclusiva que trate acerca desta garantia. Há que se pensar nesta aquisição de língua. Por acaso a criança surda já nasce sabendo a língua de sinais? Não. É necessário que haja a exposição deste surdo a um ambiente linguisticamente favorável, com a presença de outros surdos sinalizantes para que a aquisição da língua ocorra ali. Este é o ponto mais importante. Saussure, o pai da linguística, diz que o homem nasce e depende do social. A língua é social. E o surdo precisa ter, de fato, garantido este direito de aquisição da língua de sinais desde a educação de base. Durante o ensino fundamental, em primeiro lugar, tem que se assegurar que o surdo aprenda a língua de sinais e depois deveriam discutir o ingresso de surdos na formação de professores ou em qualquer outro curso universitário. Aí sim, em salas de aula com intérpretes.
É necessário discutir a garantia da aquisição de língua de sinais na escola, desde as séries iniciais da vida escolar do aluno surdo. E é sobre isto que precisamos atentar. Os estudantes, reclamaram tanto que foi quase impossível realizar uma redação com esse tema, voltado para a educação de surdos. E qual é a sua opinião? Bom, é difícil até falar sobre isso. Historicamente, o indivíduo surdo foi excluído, deixado de lado. Moramos no mesmo bairro, estudamos na mesma classe e frequentemente somos deixados no canto, como sendo aqueles que não entendem ou não sabem das coisas. Aqueles que dão muito trabalho para conversar. É perceptível o constrangimento de alguns ouvintes ao precisarem ter contato com um surdo. Então foi um baque, sim, se deparar com este tema na prova. Esperamos que sirva de aprendizagem e que traga a valorização da pessoa surda. Até então estávamos na invisibilidade e o concurso trouxe isso à tona. Este tema só se torna difícil pela falta de conhecimento da sociedade. Vivemos em uma sociedade com problemas de acessibilidade para surdos nos espaços, nas grandes mídias. Jornais impressos e revistas não trazem artigos sobre o cotidiano dos surdos. Faltam informações sobre o assunto. Dessa forma, fica complexo também exigir que o candidato ouvinte conheça o tema. Dou um pouco de razão para quem reclamou da escolha do tema, mas esses mesmos alunos podem questionar a falta de informações sobre o assunto, o que impossibilita o aprofundamento no texto. Exigir a abordagem deste assunto nas diferentes mídias, Cadê o surdo no cotidiano da nossa sociedade? Seria ótimo se estes candidatos que reclamaram escrevessem isto nas suas redações e assim argumentariam sobre o motivo de não saberem sobre o tema. É isso, não é mesmo? O Ministério da Educação, o MEC, afirmou que vai apoiar a formação de professores para a educação de surdos. O que é realmente necessário? Às vezes, os cursos de formação de professores dá aula para as pessoas surdas, mas eles só precisam aprender língua de sinais, só isso? É preciso que se pense em uma formação específica para estes professores. De forma alguma, um bom professor de surdos precisa apenas saber língua de sinais. É necessário pensar e discutir sobre estratégias para o ensino de português, matemática, geografia, história. Como os surdos organizam o pensamento? Então, qual será o caminho para a assimilação do conhecimento? Existem poucas pesquisas nesta área e o MEC precisa apoiar esta formação de conhecimento em pesquisas. A criação de estratégias de ensino usando a Libras como língua de instrução e difundir isto na educação. Patrícia, no curso de formação de professores, em relação à educação de surdos, o que é mais importante na sua opinião? Apenas a oferta de cursos de formação não é suficiente. São necessárias outras ações, é muita coisa. Nós precisamos mesmo da criação de uma política linguística. Política linguística esta que precisa começar lá na maternidade, quando a família recebe a notícia que o seu bebê tem surdez e exista um encaminhamento correto para esta família, com acesso a uma educação bilíngue para esta criança. O que ainda acontece é um atraso neste processo e estas crianças surdas têm crescido sem aquisição da Libras, sem nenhuma aquisição linguística. Esta criança vai chegar na escola com 6, 7 anos, sem Libras, sem português, sem uma base bem trabalhada. Como querer atingir o pleno desenvolvimento? Bom, falando nisto, me lembro que de novembro de 2013 a fevereiro de 2014 ocorreu um GT no MEC e contou com a participação de pesquisadores, doutores surdos e ouvintes de várias partes do país. Um time de especialistas de educação de surdos e em linguística também, que uniram forças e conhecimento na elaboração de uma série de recomendações para a criação destas tais políticas linguísticas. Eu espero que o novo ministro da Educação, que assumiu no ano passado,
possa aproveitar esse documento que foi o resultado do nosso grupo de trabalho, pesquisadores surdos, participando do processo com sugestões e apontamentos. Nada sobre nós, surdos, sem nós. Esperamos que o governo leve em consideração este lema e conte sempre conosco. É necessário que o educador surdo esteja envolvido neste processo de criação de políticas linguísticas para surdos. Então, foi muito interessante o nosso discurso, mas infelizmente o programa acabou. Mas antes, eu queria, Patrícia, que você, como liderança surda, você passasse um informe para a sociedade, para os surdos, para os ouvintes do Brasil. Eu gostaria de falar com você, pessoa ouvinte da sociedade brasileira. Sou surda, não sou deficiente. Os deficientes são vocês. São vocês que não sabem Libras para se comunicarem comigo, com a comunidade surda. A deficiência está aí, e não aqui. Patrícia, Luísa, Emeli, muito obrigada por vocês terem vindo participar da entrevista no Jornal Visual. Eu que agradeço. Também agradecer muito a Karine, que interpretou, fez a versão voz, e também ao Jonathan. O Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.